Beleza, galera, vamos começar agora nesse módulo. Eu vou falar um pouquinho sobre projetos de subestação aérea ou simplificado. A ideia desse módulo é te ensinar a fazer um pré-dimensionamento de acordo com as cargas do cliente e eu vou te mostrar aqui um estudo de caso que nós fizemos, tá? Que você vai ter acesso a esse material e você pode utilizar nos seus serviços dentro dessa questão, tá? Então é muito importante você ter isso em mente, né? Fazer ali toda essa parte de gerenciamento, análise das cargas e depois atualizar o projeto. Lembrando, pessoal, que nós vamos ter a nossa biblioteca, a nossa base de projeto, eu vou colocar como bônus, tá? Aí você vai lá nos bônus, baixa, que é uma base de projeto que vai ajudar você a fazer outros projetos. Peguei vários blocos, vários materiais e coloquei lá para você utilizar nos seus projetos. Beleza? Então, vai lá no bônus. Vamos lá. Vamos começar aqui, pessoal. Nós temos duas coisas a fazer. A primeira coisa, uma subestação aérea, é entender que as concessionárias elas vão exigir ou permitir que seja uma subestação aérea até 300 kVA, perdão. Então, de 75 a 300 kVA, ela vai permitir. Algumas concessionárias não permitem mais, tá? Algumas concessionárias já aboliram a subestação aérea ou por simplificado. Estão agora adotando somente o uso de cabines blindadas ou então uma subestação abrigada ou ao tempo. Então a ideia do curso aqui é a gente mostrar diferentes cenários. Você vai ver de acordo com a sua realidade. Lembrando que a gente sempre vai acrescentar novos projetos aqui. Então a gente começa com um estudo de caso e conforme o tempo vai passando, nós verificando necessidade e disponibilidade, a gente vai acrescentar também novos projetos no decorrer do tempo. Então, você está acessando hoje, quem sabe se acessar daqui a um tempo, você vai ver novos projetos aqui, ou então a gente vai avisar sempre que acrescentar novas aulas. Fechado, galera? Então, basicamente é isso. Eu vou começar aqui a nossa aula. Primeira coisa que a gente tem que fazer, para todo o dimensionamento que eu estou usando e me baseando na nossa planilha SE Pro Design. A gente desenvolveu ela justamente para facilitar o trabalho de vocês e facilitar o nosso trabalho aqui também, né? Porque a gente já usa algo parecido com ela há muito tempo nos nossos dimensionamentos. Na hora que você entra na planilha, se você não tem acesso à planilha, vai lá no módulo 8. O módulo 8 tem um passo a passo para você solicitar licença web, fazer a instalação, tudo bem organizado. Então vai lá no módulo 8 para você ter acesso a ela. E aqui nós temos o menu da nossa planilha. Primeira coisa, pessoal, que você tem que fazer antes de fazer qualquer projeto, eu já mostrei isso no módulo anterior, é calcular a demanda. Então, o cálculo da demanda vai ser de acordo com a concessionária. Se a concessionária já tem uma demanda definida, se a concessionária já tem um método de demanda, use o método da concessionária. Caso não tenha, você vem aqui e faz essa análise, coloca as cargas e pode fazer um estudo de demanda, né, da demanda instalada, da carga instalada, ou por grupos, ou então por um fator geral para a instalação. Tá? Então, isso aqui eu vou pular, que a gente já fez, e eu vou admitir, pessoal, que a gente vai entrar agora aqui na subestação aérea, eu vou admitir que nós fizemos um estudo. Então, vou colocar o nome do cliente, vou colocar aqui loja A, tá? Uma loja de médio e grande porte, loja A, endereço, né? Vou colocar aqui, número dos contatos e a localização. Então, isso aqui você vai preencher do seu cliente. E aqui que é o principal, esses dados, ou você pega esses dados do cliente, ou você faz esse levantamento, tá? Que é o que a gente ensinou nos outros módulos, nas outras aulas. Então é importante você entender isso daqui. Vamos imaginar, pessoal, que eu fui lá, já fiz todo o levantamento, fiz análise, tudo certinho, e no final eu identifiquei que o meu cliente vai ser alimentado em 13.8 kV, tá? E vai ter também uma tensão secundária de 220/127, ou seja, ele vai ser alimentado 220, tensão entre fases ou a tensão de linha, e 127 a tensão entre fase neutra ou fase terra, ou a tensão de fase. Então essa é a alimentação que o meu cliente precisa no local. E aí eu já sei que eu vou me basear. No momento que eu faço o levantamento, nós vamos preencher esses dados. Aqui é importante você ter os dados de carga instalada, tanto em potência aparente quanto em potência ativa, quanto também da demanda, que nós vamos definir. Vamos imaginar, pessoal, que nós fizemos todo o nosso cálculo e nós chegamos a uma potência instalada de 145 kVA e a uma carga instalada de 125 kW, tá? Vamos imaginar. E aí definimos a demanda com fatores, com análise, e nós chegamos no fator de demanda, por exemplo, de 135, com
135 kVA com uma demanda em kilowatts de 115. Coloquei valores aqui. Esses valores são importantes porque o nosso transformador da subestação aérea vai ser definido em cima desses parâmetros. Então nós vamos aqui, o fator médio, potência média, se você não sabe, na hora que você está preenchendo lá a parte de demanda, ele vai te dar um fator médio da instalação, tá? Então você pode utilizar esse fator médio. Eu vou dizer aqui que o fator médio é 0,86. E eu quero corrigir para o fator de potência de 0,92, tá? Então ele já me dá aqui a potência somatória dos bancos de capacitores. E daqui para baixo, galera, eu só vou preencher o que está cinza. Daqui para baixo, ela já vai me dar automaticamente. Pablo, esses valores aqui eu posso revisar? Claro, você vai revisar. Com certeza você precisa verificar se a concessionária tem algum parâmetro a mais. Isso aqui é um parâmetro geral que a gente usa aqui, é uma recomendação. Mas é importante que você também revise. Aqui nós temos o cálculo do transformador. Então, para essa potência, para essa característica aqui que nós colocamos, nós vamos precisar de um transformador de 150 kVA, tá? Beleza. Então, vai estar dentro de uma alimentação por subestação aérea, com para-raios de 12 kV e 10 kA de interrupção, um porte de 11 metros para apoiar o transformador e com a carga do porte de 600 DAM, ou 600 kg força. Se fosse um transformador maior, provavelmente eu ia precisar de um de 1000, tá? Mas isso aqui depende do peso do transformador. E um capacitor para operação em vazio, que vai estar lá no QGBT, na parte de baixa tensão, de 4 kVAr. Esse aqui é para ficar ligado direto. Enquanto a subestação está ligada, ele vai estar ligado na baixa tensão. Já esse outro aqui, eu vou ligar somente quando eu quiser fazer a correção total da instalação, beleza? Cálculo do elo fusível. Então, quando eu tenho uma subestação aérea, nós vamos ter uma derivação, geralmente um fusível lá na concessionária. Se eu tenho um ponto de ramal de derivação, se eu tenho um ramal maior, eu vou chegar até o meu transformador. Aí no transformador eu vou ter um elo fusível para proteção do transformador. Então aqui está sendo recomendado 10K no ponto de derivação, tá? E 5K no transformador fusível do tipo 5K, fusível bem normal, tá? Geralmente ou usa 5K, galera, ou usa 8K, tá? Então vai depender da concessionária. Então fica atento, porque esse aqui pode mudar conforme a concessionária, que já é meio tabelado. Então a concessionária pode exigir um de 8, um de 10. Então fica atento e faz a validação. Dimensionamento secundário do transformador. Então, no primário do transformador, nós temos ali o parâmetro mínimo. No secundário, nós vamos ter uma corrente secundária de 394. Então, é importante ter pelo menos um disjuntor de 400 amperes, com a saída em baixa tensão de um cabo por fase. Ó, aqui são 3, mas é trifásico, representa 3 fases, com um cabo de 185 milímetros quadrados por fase, mais 95 no neutro, né, que vai descer ali do transformador. Tá? Então aqui nós temos esse tipo de alimentação, né, de saída do transformador, com um eletroduto de aço galvanizado com diâmetro mínimo, pessoal, de 3,5 polegadas. É comum a gente usar 4 polegadas, tá? Então, para esse tipo de condutor. Então você pode usar no mínimo 3,5. Então é mais fácil encontrar 4 polegadas. Condutor de aterramento. Condutor que vai ficar no solo, né? Vai ser um cabo de cobre de 5 milímetros ou então aço cobreado de 1/0. E o DPS de baixa tensão vai ser um de 280 volts, né, de tensão mínima de operação, e 10 kA de interrupção, DPS tipo 1. Então aqui nós temos o resumo das ligações, tá? Isso aqui é interessante porque você consegue visualizar. Isso aqui vai ajudar muito na parte do projeto quando você for atualizar alguma coisa. Então eu vou ter o fusível no ponto de derivação, caso eu tenha outro posto da concessionária derivando, e eu vou ter 2 fusíveis, então eu tenho que coordenar eles. Então o do derivação é sempre maior que o do transformador. Nós vamos ter os para-raios, nós vamos ter o transformador, nós vamos ter aqui o porte, a característica dele de 11 metros e 600 DAM, o cabo isolado na saída, geralmente é o cabo de 1 kV, tá, pessoal, que a concessionária exige, né, um cabo EPR ou XLPE, e aqui nós temos 3 cabos de um cabo por fase de 185. Pablo, eu poderia dividir isso aqui, colocar 2 cabos de 95 por fase,
Poderia, tá? Mas tem que ver se a concessionária recomenda. Provavelmente eles vão com cabos maiores que 185, por exemplo, se eu precisasse de um cabo de 240, aí sim já é recomendado usar 2 de 120 pela facilidade de instalação. Mas, se a concessionária não falar nada, você vai usar um cabo por fase, beleza? Eletroduto mínimo com o diâmetro dele, disjuntor de 400 amperes, aqui um DPS, né, de 280 volts e o condutor. Ou seja, pessoal, isso aqui já vira uma espécie de memorial, tá? Eu posso imprimir, ou eu posso utilizar aqui, eu posso mandar para o cliente como se fosse um pré-projeto. Já fechei com ele, recebi a entrada e mando, eu posso fechar dessa forma? Tá tudo bem para ti? Manda esse aqui, ó, como se fosse um pré-projeto, ou então imprime aqui um resumo. Deixa eu imprimir aqui um resumo. Vou colocar aqui, ó, na nossa área de trabalho. Aqui, pessoal, coloquei aqui para salvar, ó, já salvou, tá? Aqui, ó, já está salvo no computador. Eu vou aqui abrir para mostrar para vocês. E nós vamos aqui, ó, esse aqui é o resumo, é o resuminho que nós temos, né, do cálculo que foi feito. Isso aqui, às vezes você pode passar para o teu cliente, tá? Desde que esteja fechado o serviço, porque aqui já tem tudo para qualquer outro profissional projetar. Então você afere o dimensionamento. E aí você usa também como memorial para analisar. Lembrando que nós temos um módulo específico aqui no treinamento sobre memoriais. Então esse aqui não é o memorial que você vai entregar para a concessionária. Você vai preencher um memorial mais detalhado que a gente tem aqui com essas informações. Então eu mostrei como é que é, tá bom? Não se preocupe. Então uma vez feito isso, o que a gente faz agora? Agora nós vamos para o dimensionamento em si, fazer o projeto. Então eu vou finalizar essa aula e a gente vai voltar na próxima aula fazendo ali, analisando um projeto. Eu vou pontuar o que é importante, tá? E aí você vai pegar essa base de projeto para usar no seu serviço. Então vamos lá.